Olá, minha querida, olá, meu querido, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração e em cada membro de sua família. Graças a Deus, mais um dia nós temos disponível para viver. As misericórdias do Senhor se renovaram, a graça do Senhor está disponível mais um dia para nós. Se você acordou, se você está vivo, é porque os planos do Senhor ao seu respeito, o propósito de Deus para a sua vida ainda não terminou. E hoje nós faremos uma poderosa oração com base no Salmo 1. Antes de orarmos, vamos meditar neste salmo precioso escrito por Davi. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa oração preciosa de Davi também poderia ser chamada de oração do sucesso ou a oração da prosperidade. Isso porque Davi começa dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, mais do que feliz. Davi está dando um conselho: você quer ser feliz, você quer ter uma vida plena, cheia de alegria, cheia da presença de Deus, então não ande no caminho dos pecadores. Não se assente em rodinhas daqueles que escarnecem, daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que têm brincadeiras de mau gosto, daqueles que têm um linguajar sujo, daqueles que cometem adultério, daqueles que só falam de coisas más, daqueles que têm um comportamento pessimista, que acham que tudo vai dar errado, que tudo vai piorar. O primeiro conselho é esse: se afaste de pessoas que não acreditam no que você acredita, ou que dizem coisas que tentam destruir a sua fé, destruir aquilo que você acredita. Não se assente nessas rodas. Por quê? Porque a pessoa que teme ao Senhor, ele diz no versículo 2, que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você quer ser bem-sucedido, você quer ser feliz, você quer ser próspero nos seus sonhos? Então medite na lei do Senhor, medite na palavra de Deus. A Bíblia tem o segredo, tem a bênção, tem aquilo que você precisa para cada área da sua vida. Se o problema que você tem é nas suas finanças, a Bíblia tem sim bênçãos financeiras para você. Esse não é o foco do Evangelho, mas ela também contém promessas para você ser bem-sucedido com o cuidado com as suas finanças. Você quer ser bem-sucedido na sua vida física? Tem alguma dor, tem algum problema, alguma enfermidade te atrapalhando de ser bem-sucedido, de ser feliz, de desfrutar a vida com alegria? A Bíblia tem conselhos para essa área da tua vida. No seu casamento, no seu ministério, seja qual for a área da sua vida, a Bíblia é esse manual. Assim como quando a gente compra um celular novo, um computador novo, um eletrodoméstico, junto vem um manual para que você saiba utilizar bem aquilo que você comprou. A Bíblia é o manual da sua vida. Você quer usar bem a sua vida, você quer entender a maneira certa de como utilizar, do porquê você foi criado. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus dia e noite, porque se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz dá certo, é bem sucedido ou então prospera. É isso que diz o versículo 3 do Salmo 1, que a pessoa que se afasta do mal e escolhe meditar na lei do Senhor, focar naquilo que é bom, no tempo certo, se você permanecer, se você não desistir, o fruto vai ser uma simples consequência do seu relacionamento com Deus. E esse fruto
ele é de duas maneiras. Primeiro é o fruto que você colhe, que é a obediência aos mandamentos do Senhor. Você começa a colher o sucesso das suas boas decisões. Por quê? Porque você aprende aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então as suas decisões passam a ser mais assertivas, porque você para de ouvir pessoas que não ouvem ao Senhor, pessoas que não têm temor de Deus, porque você não está mais se assentando nas rodas dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e você está meditando nessa lei dia e noite. Você sabe tomar decisões de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Então você começa a colher o fruto das suas boas decisões. E o segundo tipo de fruto é o fruto do Espírito, que é gerado em você, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito disponível para aqueles que permanecem no Senhor. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. O justo, ele é a árvore plantada, ele é firme, ele permanece, ele dá frutos, ele gera sombra, ele alimenta pessoas, ele tem muitas utilidades. Agora a palha não. A palha não tem raízes, a palha é levada pelo vento, a palha não para em lugar algum, não serve para nada a não ser para ser queimada. É isso que a Bíblia diz sobre os ímpios, sobre aqueles que não temem o Senhor e não buscam a sua presença. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece cada um dos seus passos. O Senhor sabe por onde você vai. O Senhor sabe cada um dos seus pensamentos mais escuros. Aqueles que pessoa nenhuma sabe, mas o Senhor conhece esses teus pensamentos. E a Bíblia diz que por Ele conhecer esses seus caminhos, é que Ele faz de você uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz. Quando você decide ser guiado pelo Espírito de Deus, quando você decide convidar o Senhor para ser o seu guia, para andar à sua frente, para você parar de sonhar os seus próprios planos, mas começar a sonhar os sonhos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Você quer essa palavra? Você quer essa oração para que os seus sonhos passem a ser os sonhos que Deus tem para você? E não apenas os sonhos que você tem imaginado aí no teu coração. Sonhar os sonhos de Deus é muito melhor do que sonhar os nossos próprios sonhos. A palavra de Deus nos ensina: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diz ainda em Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então que hoje o Senhor seja o dono dos nossos pensamentos, seja o dono de cada uma das atitudes que fizermos, que o nosso coração esteja alinhado com o dele, para que a gente cumpra cada um dos planos que ele planejou para nós. Amém? Vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, coloca ele aí nos comentários. Vamos interceder uns pelos outros e seja qual for a causa, não existe nada que seja grande demais para o nosso Deus. Basta uma palavra, basta uma ordem dele e tudo se resolve, tudo se faz completamente novo. Eu quero te encorajar a não só pedir a Deus por um milagre, mas a profetizar o seu milagre. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos as mesmas características dele. Nós herdamos as características dele por sermos filhos. E como é que foi que Deus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. Então há poder nas suas palavras. Aquilo que você profetizar, se você não duvidar, se você crer no teu coração que ele tem poder para realizar, é isso o que vai acontecer. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por mais esse dia.
Queremos te render toda a honra, toda a glória e toda a adoração que o Senhor é digno. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado por estarmos vivos hoje, por termos acordado, porque isso significa que o nosso propósito não terminou. E se existe um propósito para as nossas vidas, se existe algo que o Senhor escreveu ao nosso respeito, como diz o Salmo 139, que todos os nossos dias já estavam escritos no nosso livro, ao nosso respeito, antes mesmo de qualquer um deles existir, é porque o Senhor tem um plano e nós queremos saber qual é o teu plano para as nossas vidas. Revela-nos, Senhor, o que é que está escrito no teu livro ao nosso respeito para hoje, para que possamos viver com assertividade, para que o nosso coração esteja alinhado com o teu e possamos cumprir com maestria o nosso propósito, porque assim viveremos a prosperidade, porque assim seremos muito bem-sucedidos em tudo que nos propusermos a fazer. Pai, eu quero declarar a bênção desse Salmo 1 sobre a vida de cada uma dessas filhas e desses filhos que estão fazendo comigo essa oração hoje. Que eles sejam, Pai, essa pessoa bem-aventurada, que elas sejam, Pai, essa pessoa mais do que feliz, que desfruta da plenitude de alegria que existe na Tua presença, que desfruta, Pai, de uma pessoa que não é aquela pessoa que se assenta no caminho dos pecadores, que não se junta na roda dos escarnecedores, mas que são pessoas que têm prazer em meditar na Tua lei dia e noite. E aqui estão eles, Pai, buscando pela Tua presença, buscando pela Tua direção para começar esse dia. Honra a fé desses Teus filhos, Pai. Faz deles essas árvores plantadas junto à corrente das águas. Que os frutos, Pai, de permanecer em Ti, de buscar a Tua face, possam ser colhidos ainda hoje. Que esses pedidos que estão sendo apresentados a Ti, Pai, o Senhor entre com providências, o Senhor dê ordem aos Seus anjos para curar, para libertar, para salvar, para abrir portas de emprego, para curar enfermidades, para operar milagres financeiros, milagres na justiça, causas que os médicos já disseram que não tem mais jeito, mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, a última palavra é a Tua palavra, Pai. Se existem pessoas aqui clamando, Pai, por um milagre no casamento, por uma restauração da sua vida conjugal, se existem pessoas clamando por relacionamentos que foram quebrados e precisam ser restaurados, que haja reconciliação, que haja liberação de perdão para quem precisa liberar, que haja arrependimento para aquele que precisa se arrepender e pedir o perdão, Pai. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, invada o coração e a mente desse Teu filho agora. Que ele seja cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo e comece a entender o propósito que o Senhor tem para a vida dele, em nome de Jesus. Que a partir dessa oração, que a partir desse dia, Pai, não pelo meu poder, mas exclusivamente pelo Teu poder, eu sou apenas um vaso nas Tuas mãos para liberar os decretos do céu, para liberar aquilo que o Senhor tem para cada uma dessas pessoas. Que eles entendam o desejo que o Senhor tem por eles, o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor deseja, Pai, intimidade nesse relacionamento com eles. E eles possam, Pai, desfrutar da alegria que é te chamar de Deus, te chamar de Pai e ter o Senhor caminhando à nossa frente. Por isso entregamos esse dia nas Tuas mãos, Pai. Vá à nossa frente. Livra-nos de tomar as nossas próprias decisões. Livra-nos de fazer as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço. Mas que cada decisão, que cada atitude, que cada plano sejam os Teus, Pai. Essa é a minha oração para hoje. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abençoe, que o Senhor vá à frente de cada um de nós nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, profetizamos esses milagres e Te agradecemos, porque cremos que o Senhor tem poder para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e esperamos. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, minha querida. Amém, meu querido. Guarde essa palavra no teu coração. Tome posse de cada uma dessas bênçãos e escreve um amém aí nos comentários para selar essa vitória que você já conquistou para esse teu dia.
Um beijo no seu coração. Confere aí se você está inscrito nesse canal. Se você ainda não está, se inscreve agora, deixa o seu curtir. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa começar o dia cheio da presença de Deus. Tá bom? Um beijão no seu coração e até amanhã.